Hoje é um dia muito especial. Eu, Leandro Coelho, gerente comercial aqui da Victa Engenharia, Igor Lobo, coordenador comercial de alguns produtos nossos aqui da empresa, temos o prazer de fazer o primeiro capítulo do Victa Cash. Vai ser de agora em diante, vocês vão ter aí pílulas mensais, semanais, a gente ainda está definindo ainda, mas para apresentar algumas coisas do mercado que envolve o nosso trabalho. E nós temos hoje um convidado muito especial, uma pessoa que veio de longe, tem muita informação para passar, muito conhecimento, e ele é engenheiro civil, tá? Ele é pós-graduado em engenharia diagnóstica, é uma pessoa um correspondente muito experiente, que lançou lá do início, que trouxe esse trabalho, implementou esse processo dentro da Caixa Econômica. Ele também é criador da Jornada do Financiamento, que é um evento online. Ele é desenvolvedor do curso Financiamento Pro. Então nós estamos aqui hoje para apresentar a vocês o Murilo Arjona, parceiro da Victa Engenharia nesse momento muito importante para a gente de virada, e é nada melhor do que trazer um cara com toda essa experiência. Obrigado, Murilo, pela sua presença, pela sua disponibilidade, e estamos aqui hoje para trocar uma ideia, para ter um papo, falar um pouco desse mercado, o que traz para a gente nesse ano de 2025 e daqui para frente. Muita gente assustada, mas você está aqui para esclarecer todas essas dúvidas. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Realmente, aqui já conheci empreendimento, já conversei com o time da House, já estou por dentro da operação aqui e posso dizer que estou muito contente mesmo em estar aqui para falar do que eu mais gosto, que é do nosso mercado imobiliário. Então, esse momento aqui vai ser realmente para a gente trazer para o pessoal também essa expectativa, né? O que vai acontecer em 2025? Pô, faz sentido comprar um imóvel financiado esse ano? Pô, faz sentido fazer um investimento em 2025, sendo que tu escuta muita coisa nesse mercado? Vamos tirar essa dúvida dessa galera aqui e também, né, vou ser obrigado a dar minha opinião. Pô, visitei produto, visitei o time, visitei a incorporadora, vou deixar minha opinião aqui também do que eu achei do mercado aqui de Fortaleza, né? O pessoal tá querendo me trazer pra cá, na verdade, né? Quando é que você vem? Quando é que você vem? Olha, não sei, vamos conversar sobre isso. Vamos ouvir as propostas, né? Vamos ouvir as propostas, é verdade. Murilo, como empreendedor e educador, né, nesse mercado, que é um mercado que a gente sabe aí que vem num crescimento já desde muito tempo, mas no Ceará nós temos uma visão aí que já temos alguns anos que ele vem um crescimento exponencial. Eu queria entender um pouco de você, o que você tem para passar pra gente, porque você é um cara que viaja o Brasil, tem um conhecimento do Brasil, e o que você pode dizer pra gente desse mercado aí, quais são os medos, quais são aonde nós temos que colocar o nosso negócio e levar isso pra frente. Legal. Cara, eu conhecendo agora, né, o mercado do Ceará, visitando os empreendimentos, eu vi coisas que eu não vi em lugar nenhum do Brasil, né? Uma coisa que a gente não vê em lugar nenhum do Brasil é tu conseguir encaixar um produto econômico, produto dentro do Minha Casa Minha Vida, que vai enquadrar em outras faixas que a gente vai falar hoje ainda aqui, e um produto que é frente mar, né? Eu não tinha visto ainda, eu viajo o Brasil inteiro e não tinha encontrado um produto dessa qualidade. Visitei empreendimento e, cara, sensacional poder ter um produto Minha Casa Minha Vida que, querendo ou não, atinge uma população, né, que precisa de moradia, né? Esse cara poder comprar num local, inclusive, que vai ter muita gente que vai para investimento de tão bom que é o produto. Então, assim, quanto a produto, Fortaleza me surpreendeu, né? Quanto ao mercado imobiliário, aí a gente está aqui nessa gravação no ano de 2025, cara, a gente está com um mercado que realmente está um pouco receoso. Por quê? A gente está com uma Selic aí em processo de aumento. A gente sabe que Selic alta, ela significa o quê? Taxas de juros mais altos, muitos bancos já fazendo esse movimento de aumento de taxa de juros. Itaú subiu taxa de juros, Bradesco subiu taxa de juros, a própria Caixa, no final do ano passado, subiu taxa de juros. E aí a galera fala assim, mas eu vou comprar financiado mesmo com taxa alta? E aí esse é o ponto da conversa. Pô, vale a pena comprar, né, um imóvel hoje com a Selic alta ou com a Selic ainda pior, subindo? E aí eu queria trazer algumas visões que eu tenho e para a gente discutir aqui o que a gente pode tirar de conclusão. Primeiro ponto, Selic alta, ela influencia os créditos que são ligados ao SBPE, principalmente. Por quê? Porque o SBPE é dinheiro de mercado, né? Dinheiro que vem de poupança. Quando ele não tem mais na poupança, que acaba que hoje a poupança ela está recuando muito, né?
e esse dinheiro está mais escasso, os bancos têm que tirar de outras fontes de recurso. LCI, CDB, renda fixa. Então esse dinheiro acaba ficando caro e o banco obrigatoriamente tem que subir a taxa de juros. Só que quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida e a nova queridinha que é o Procotista que a gente vai ter esse ano, vamos falar um pouquinho aqui, isso não acontece. Por quê? Porque esse dinheiro ele é fixado no rendimento do FGTS, que hoje ele rende ali 3% mais TR, tendo que pagar no mínimo o IPCA. Então, significa o quê? A gente tem um funding barato para o Minha Casa Minha Vida que proporciona não ter reflexo na Selic alta para o cara que está comprando. Ou seja, se hoje um cliente ou um corretor quer falar sobre taxa de juros com uma pessoa que quer comprar, se for Minha Casa Minha Vida, esquece. É comprar agora e acabou. Não tem que pensar duas vezes. Se for no SBPE, ele avalia a taxa. Agora, o cara comprar Minha Casa Minha Vida com taxa de 4,5% ao ano. Pessoal, 4,5% ao ano é abaixo da inflação. Abaixo do IPCA. É abaixo do IPCA. É a mesma coisa que tu pegar um empréstimo e ganhar dinheiro com isso. É isso. Então não tem que pensar, na minha visão. Murilo, quer fazer uma pergunta aí, por favor? Na verdade, eu queria, já puxando um pouco dessa parte de Selic, muitas pessoas pensam que a Selic, nesse momento, ela é um fator super negativo para que a gente consiga aderir ao crédito associativo. Mas pelo contrário, quando a gente tem uma Selic um pouco mais baixa, a gente tem uma facilitação da linha de crédito, consequentemente as incorporadoras, nós e qualquer outra do mercado, tende a aumentar o valor dos imóveis. Muito. Então isso é um gatilho para que a gente atente para os lançamentos, para o que a gente tem em estoque, para que a gente consiga convencer e dizer que realmente financiamento em qualquer situação, Selic mais alta, Selic mais baixa, ainda assim é o melhor negócio. Então é sempre bom falar sobre isso aqui, porque a gente está na iminência de um lançamento que a gente vai encaixar nas melhores condições aí, e aí eu acho que é o nosso trunfo aí. A gente tem lançar um produto agora com a condição que nós vamos lançar, na localização que nós vamos lançar, realmente é um desafio, mas aí vem a Selic que ajuda, porque não deixa o imóvel lá em cima. Exato. E quem compra hoje valoriza, né? Exato. Esse cara compra barato, a Selic é alta, ele compra barato, mas lá na frente ele vê quanto foi importante ele ter dado esse passo. Não, esse ponto da Selic, eu só queria trazer realmente que eu concordo muito com isso, porque eu tenho um slogan que eu digo o seguinte, que o melhor momento para te comprar um imóvel foi ontem. Sim. O segundo melhor é hoje. Né? E o pior vai ser amanhã. Por quê? O pessoal fica muito ligado a isso. A Selic, vou comprar agora, vou comprar depois. O ponto é, quando a gente está com a Selic alta, como o Igor falou, o que acontece? Os preços acabam não subindo, não dilatando. Por quê? Porque o mercado dá uma recuada. Pô, se eu tenho menos procura, a incorporadora olha, eu tinha 50 visitas, 100 visitas, e no mês que vem eu continuo que isso aqui não está aumentando, ela fala, não é momento de subir preço. A Selic, quando ela começa a cair, a galera começa, opa, vou comprar. E aí, pô, eu tinha 100 visitas, agora eu tenho 200, e a incorporadora fala, opa, não, se o pessoal eu tô com uma demanda maior aqui de clientes, eu vou subir esse preço. Isso é normal do mercado, não só do incorporador. O imóvel usado, se eu tô com o meu imóvel à venda e ninguém vai visitar porque a Selic tá alta, eu não subo o meu preço, às vezes eu até recuo. Isso. Agora, quando aconteceu igual a pandemia, Selic em 2%, todo mundo com crédito, aconteceu com o preço dos imóveis? Disparou. Então, eu defendo que se, principalmente investidor, ele vai na contramão do mercado, ele compra na Selic alta, que ele consegue uma negociação bacana, ele consegue comprar um imóvel com preço bom. Quando a Selic cai, esse imóvel dele valoriza e aí ele abre duas opções, que é, eu faço a venda com o valor que eu ganhei de valorização para alguém que vai comprar depois e vai assumir numa taxa mais baixa, ou ainda eu posso fazer uma negociação, uma portabilidade, né? Posso reduzir minha própria taxa de juros. Então, não faz sentido não comprar, mesmo nesse momento da Selic alta, na minha visão. Perfeito. Sabendo o Brasil aí tem um déficit habitacional gigante, acho que Minha Casa Minha Vida foi muito criado, voltada para essa... Vários programas do Brasil foram criados, o PAC, né, o Plano de Aceleração do Crescimento, Minha Casa Minha Vida, tudo foi criado pensando na questão do déficit habitacional. A gente tem um déficit habitacional nacional, que é um problema que existe no país, mas a gente sabe que o Nordeste tem sua particularidade. E eu estou vendo aí uma mudança de mentalidade, um crescimento, um pensamento diferente do que a gente via anos atrás. Você tem alguma coisa que você possa falar, algum estudo que você tenha feito para falar alguma coisa sobre a questão do déficit no Nordeste? Sim, no Nordeste em específico não, mas eu tenho uma coisa que eu acho interessante trazer para a região Norte e Nordeste. Se a gente for ver,
esse déficit habitacional norte e nordeste, ele realmente tem uma peculiaridade. Quando a gente pega déficit habitacional brasileiro, a gente vai ter alguns estudos, vão variar entre 7 milhões de unidades hoje, e com uma previsão, na verdade, de apesar de todo o nosso esforço, desde o Minha Casa Minha Vida, desde linhas como Procotista, desde coisas mais antigas como BNH, todo o esforço para reduzir o déficit habitacional, ele não quer ter sido em vão, mas ele é insuficiente. A gente tem aí uma pesquisa da Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras, que ela diz que até 2030 o nosso déficit, que de 7 deveria cair conforme a gente produz, ele tende a subir para 12 milhões de unidades. Ou seja, a gente voltar para um patamar que a gente tinha mais ou menos nos anos 60, para você ter uma noção. E aí, quando a gente olha para o Nordeste, se a gente pegar o espelho do Minha Casa Minha Vida hoje, o programa Minha Casa Minha Vida ele tem uma peculiaridade. No Norte e no Nordeste e também no Centro-Oeste, por exemplo, para os imóveis usados, o faixa 3, a única região que o programa se preocupou em manter a cota de financiamento maior foi aqui. Justamente porque, sim, existe uma diferenciação no Brasil do Sul e Sudeste para o Norte e Nordeste e também no Centro-Oeste na questão do déficit. Um faixa 3, Minha Casa Minha Vida, Sul e Sudeste, o cliente financia só 50%. Sim. Enquanto aqui no Norte, Nordeste e também no Centro-Oeste, 70% no faixa 3. Claro, nosso produto aqui a gente tá rindo, né? Porque aqui a gente tem 80% em todas as linhas e até 90%. A gente pode associativo, né? No associativo, que é o que a gente tem aqui. Tocou no assunto que a gente queria entrar realmente. Existe, né, a preocupação, você falou aí de Selic, vamos falar de taxa de juros, existe a preocupação, mas eu não vou explorar não, vou deixar você passar pra gente, você dê essa tranquilidade para a pessoa que hoje quer fazer uma aquisição. E vamos falar de associativo, né? Primeiro, de repente, explicar um pouquinho do que é associativo para as pessoas, para que fique claro para todos os nossos ouvintes, participantes que for ver o podcast, para que ele possa entender um pouco do que é associativo e dizer para ele que, se for associativo, vai que é bom. É isso, Murilo? Hoje, sem dúvida, né? Quando a gente está com Selic mais baixa, recurso abundante, os bancos estão emprestando para todo mundo. Agora, o que é o crédito associativo? O crédito associativo é quando a construtora vem e ela desenvolve um projeto juntamente com o banco, é um casamento. Uma associação mesmo. Exatamente, é uma associação. Instituição financeira junto com a incorporadora. Tanto que no crédito associativo é obrigatório, não é nem opcional, a placa do banco estar no tapume da obra. Uma segurança que nos modelos, um garantidor. Nos outros modelos não tem. Nenhum tem. Né? Eu gosto de dizer, até te interrompendo, eu gosto de dizer para os clientes, quando a gente tem a oportunidade de conversar, é como se a Caixa, como se a gente fosse um terceirizado da Caixa Econômica. É mais ou menos isso. Entendeu? Não é simplesmente você não está comprando, apostando aqui no Leandro, está apostando no Igor, não está apostando na Victor. Você está apostando na Victor como parceiro, como empresa junto da Caixa Econômica Federal. E tem muito a ver com isso, porque quando a gente vai falar o que é o associativo, quando o cliente vai comprar um imóvel associativo, ela, na verdade, se for pegar o contrato, ela não está comprando imóvel. Pode ler, lá em cima está escrito assim, aquisição de terreno e construção. Pode ler, está escrito lá em cima. Por quê? Porque, na verdade, o associativo é um grupo de pessoas, que são as pessoas que estão comprando, que vão formar ali uma demanda mínima, que elas escolhem uma construtora para desenvolver aquele projeto para elas. Por isso que elas vão ter o pagamento dos juros de obra, a gente vai falar talvez um pouquinho sobre isso, que é, na verdade, um benefício que a gente tem hoje no associativo. Quando você faz a simulação para saber qual vai ser o seu crédito, você bota, né? Aquisição de terreno e construção. Coletivo, exatamente. É isso aí. Por quê? Porque é um grupo de pessoas construindo aquilo ali. Essas pessoas que estão comprando associativo, elas fazem parte da construção do projeto. E é por isso que elas têm vantagens. Porque aí, em qualquer momento, o crédito associativo, vocês podem ter ouvido qualquer coisa de mercado, né? Aqui é o mercado imobiliário que está assistindo, né? Ah, porque a Caixa está sem dinheiro, o Banco do Brasil está sem dinheiro, estão sem dinheiro, não, tem que esperar 2 meses para assinar um contrato. Isso acontece no mercado fora da bolha do associativo. Por quê? Porque no associativo, se essa obra vai custar 100 milhões, o banco disponibiliza esses 100 milhões e ele vai ficar guardadinho aqui para as pessoas usarem esse dinheiro. Então, no crédito associativo, quem é o mais interessado que as pessoas comprem? O banco e a construtora. O banco tanto quanto a construtora. Então, nesse caso, é por isso que a gente tem facilidade. Hoje, vou dar um exemplo. E aí, por que vale tanto a pena comprar hoje no crédito associativo? Se a gente estiver falando de um imóvel, vamos entrar no SBPE mesmo. Se o cara for na rua hoje,
Ó, o Igor vai comprar um imóvel, o Igor tá tendo mais um filho agora, então o Igor vai comprar um imóvel maior, e aí o Igor vai buscar um imóvel que não seja nesse plano. O Igor falou, cara, eu vou olhar um imóvel usado ou até imóvel novo. Ele vai fazer uma simulação e o banco vai financiar 70% para ele. Agora, se ele olhar um empreendimento da Victa ali, que está no mesmo modelo, ele pode financiar até 90%. Por quê? Porque o banco pensa assim, olha, eu tenho um recurso limitado, eu não tenho dinheiro infinito. Tem gente que acha isso, né? Que o banco tem dinheiro infinito. Não, eu tenho um recurso limitado. Bom, eu vou dar preferência para os caras que já estão comigo emprestado aqui, que é a Victa, o fulaninho, os que estão já comigo, eu financio mais. Por quê? Porque daí eu garanto que o mercado compre esse produto antes do outro produto. Ou seja, além de ter garantia, tu sabe que tu vai ter demanda. E se tu tem demanda, quem compra tem demanda, vai ter uma valorização também. Porque as pessoas vão querer comprar aquele produto. Perfeito. Bom, muito conhecimento, muita informação, muita coisa bacana aqui. E falar do nosso lançamento, que está sendo um sucesso, né? O Atlântico Condomínio Clube, nosso novo produto na Praia do Futuro. Produto que veio aí para revolucionar o mercado da Praia do Futuro. Uma praia que realmente é do futuro, porque existe uma revitalização projetada para essa região. E a gente está fazendo um trabalho ali gigante de já ter nosso terceiro lançamento. Mas vou deixar o dono do produto falar um pouco. Igor, fala um pouco pra gente desse sucesso aí, que é o Atlântico Condomínio Clube. Fechou. Rapaz, nosso terceiro lançamento em 3 anos de Praia do Futuro. Né? Então a gente já vem somando aí quase 1000 unidades que a gente está colocando, sendo comercializadas aqui na Praia do Futuro. E esse empreendimento que veio totalmente revitalizado, acompanhando o momento da Praia do Futuro. Só que o que eu quero trazer aqui, Murilo, é o seguinte. A gente tem um produto que ele não se encaixa só no faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Ele não se encaixa só no SBPE, que já são 2 possibilidades. É um produto que se encaixa também no Procotista. Eu acho muito bacana a gente falar que isso faz parte do sucesso e também falar sobre o time de lançamento. A gente está lançando um empreendimento agora em março, né? Então eu não sei quando é que você está vendo, mas esse lançamento foi feito em março. Justamente porque a questão do Procotista, ela tem esse time. Então eu queria que você falasse um pouco, explorasse um pouco do que a gente tem de possibilidades para os nossos clientes agora nesse decorrer, que acabamos de lançar. Então tem muita unidade para ser vendida. Cara, legal demais. Tive a oportunidade de visitar o terreno. Então, assim, sensacional a localização. E de verdade, vocês têm hoje, né, que inventei até o nome, né, um tríplice produto, né? Exato. Porque tu pode enquadrar, e olha só a diversidade que tu tem nesse local, né? Tu pode enquadrar o cara que é Minha Casa Minha Vida, e aí, talvez para quem não entenda, Minha Casa Minha Vida ele tem algumas faixas, né? Esse produto ele vai encaixar mais no faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, que é um cliente que ganha entre 4.400 a 8.000 reais. Aí, saindo do Minha Casa Minha Vida, ele tem um produto tradicional, que é o SBPE. Cara, quando a gente muda de um cliente que é Minha Casa Minha Vida, que a gente está falando de taxa de 7, para um cliente que é SBPE, a gente está falando de uma taxa de pelo menos 10 ou 11, dependendo da opção que ele escolher. Só que nesse produto, nesse timing, a gente tem o Procotista, que é um produto que ele é sazonal. Ele é totalmente sazonal. Ele às vezes aparece, ele às vezes não aparece, tudo vai depender lá do FGTS. O que é esse produto? Esse é um produto que entrega, independente da renda do cliente, porque quando a gente fala de um cliente, Minha Casa Minha Vida, ó, renda até 8.000 reais. Só que esse produto, ele atende, a gente já tem visto isso, pessoas com 10, 12, 15 mil reais querendo comprar, porque é um produto, pô, frente mar, né? Então, esse cara, nesse timing, ele pode se beneficiar do Procotista, que é um produto que é sazonal, mas ele abriu início do ano, agora de 2025, e ele tem um orçamento de 4 bilhões, que a gente não sabe até quando chega, mas não deve passar muito do segundo semestre, porém, a gente consegue trabalhar todo o lançamento e as vendas nesse produto, que nada mais é do que é um produto para quem é cotista do FGTS, ou seja, algum dos participantes obrigatoriamente tem que ter CLT e ter mais de 36 meses de contribuição e oferece para ele uma taxa de 8,6 ao ano. Se não fosse isso, ele obrigatoriamente estava no SBPE, pagando 11. A gente está falando 3% ao ano. É um absurdo. Numa simulação, eu diria que do cara que vai financiar ali 250 mil reais nesse produto, um exemplo, a gente teria no SBPE uma parcela talvez de 2.800 e no Procotista a gente volta para uma parcela de talvez 2.000 reais.
né? R$ 2.200. É muita diferença. Murilo, aproveitando esse gancho aí, assim, no ano de 23, 24, se eu não me engano, foram aportados 7 bi para esse projeto. Só que ele tinha uma condição diferente. Ele financiava imóveis de valores mais altos, ou seja, esse recurso ficou curto para o volume de negócio que precisava ser feito. Como é que essa regra mudou? Você pode trazer para a gente e dizer assim, ó, cara, se você quiser aproveitar a condição do pró-cotista, venha hoje. Quer comprar um apartamento na beira da praia? Quer comprar uma condição na beira da praia? 3% menos do que você pagaria no SBPE? O que esse cara tem que fazer? Então, o pró-cotista, nesse ano, ele voltou repaginado. Por quê? A gente tinha mesmo um orçamento mais robusto ano passado, ele veio com um orçamento menor esse ano, só de 4 bilhões, mas o que se entendeu lá no FGTS, né? E junto com a Caixa? Pô, é um produto que ele pega qualquer tipo de renda. Então, o cara que é juiz, ganha 30, 40 mil reais, pode enquadrar e pode pegar a taxa de 8. Mas, o que foi visto? Pô, mas se eu posso entregar pro cara que ganha 40, se eu posso enquadrar pro cara que ganha 10, 15, pô, se o recurso é limitado, o banco entendeu assim, vamos entregar então para quem precisa mais. O que ele fez? Ele limitou o teto do valor do imóvel, que era de 1,5 milhão, ou seja, as pessoas podiam tirar 80% de 1,5 milhão, que era 1,2 milhão desse crédito. Ele acompanhava, no caso aí, o SBPE. Exatamente, certo. O SFH. E aí ele reduziu para 500 mil, ou seja, apesar do orçamento ser menor, a gente está disseminando ele para mais pessoas. Então ele conseguiu fazer com que esse valor se dilua para mais unidades comercializadas. Porque Exatamente. Ele conseguiu pegar 4 bi e diminuir o valor máximo de compra. Exatamente. Então ele consegue aproveitar mais clientes, né? Trazer mais negócio para dentro de casa. Exatamente. Porém, é um orçamento limitado, né? É igual aquela promoção, enquanto durarem os estoques. E é verdade. Quando acabar, acabou, só no que vem de novo. Então, é um gatilho aí pro pessoal se agilizar. Quem quer pagar menos, tem que correr. Fica ligado na dica do Murilo aí, ó. E outra coisa, quando é que a gente vai ter outro produto, frente praia, frente mar, 2 quarteirões, que se encaixa no pró-cotista até 500 mil? Porque pelo jeito que tá, a gente sabe que os valores vão subir. Então, assim, uma oportunidade dupla. Exatamente, daqui a pouco não enquadra mais no valor. Não enquadra no valor, exatamente. Murilo, eu tava com muito receio aqui de negócio, mas eu não vou deixar o spoiler passar, não. Esse produto nosso, naquela localização que você esteve com a gente, é um produto que vem tipologia de 2 quartos, mas ele tem algumas características muito diferentes, é um lazer completo, tudo isso, só que hoje nós temos um terraço. São imóveis que vão até 100 metros quadrados. E se eu disser para você que esse imóvel ele tem um valor que starta a partir de 329 mil. Você acredita, Maurício? Você, Murilo, você que vende... 329. 329. Cara, vai morar naquela localização que eu te levei ele hoje. Eu não, 329 eu não vejo isso de frente pro mato, vou ver de frente pra praia. Cara, eu vou falar pra você, assim, a gente conseguiu fazer... Eu te apresentei também hoje o Luiz, também, que é o nosso diretor de incorporação aqui. O Luiz, ele faz milagre, ele consegue comprar em excelentes localizações e colocar e viabilizar um produto nessa condição com esse preço. Só a Victa hoje pode trazer isso para você dentro de Fortaleza. Eu posso garantir que a Victa hoje é a empresa com o melhor land bank do Ceará. Do Ceará. Então, assim, não só o nosso Atlântico Condomínio Clube, que nós lançamos agora em março, mas também os próximos produtos que vão vir. E aí vem o melhor da coisa. Nós vamos ter produto muito próximo desse, que nós temos 3 linhas de produto. Nós temos a linha Vitória, que é o nosso início ali, a abertura do nosso processo. A linha Viver, quem já não tem um produto tem algum tempo, mas a gente deve lançar uma linha Viver agora próximo ao nosso Atlântico. E tem a linha Vista. Então, assim, nós temos produtos que ainda vão ficar num preço ainda melhor do que esse naquela localização. Na mesma localização. Dá para acreditar, Murilo? Cara, então você está me dizendo, porque até agora a gente falou aqui só do faixa 3, do pró-cotista e do SBPE. Então a gente vai ter ainda um produto na mesma localização, talvez enquadrar num faixa 2, que é o cara que ganha até R$ 4.400. É isso. Cara, isso é incrível, né? Isso aí, até eu trazer um case aqui, a cidade de São Paulo teve um problema muito grande de segregação populacional. O que é isso?
é tu levar essas pessoas de faixa 2, que ganham menos, só para a periferia. E eles tiveram que criar todo um modelo, né? Que até saiu agora há pouco ali uma questão de fraude no modelo para as construtoras envolvidas. Porque qual que é o modelo deles hoje, né? Eles fizeram em São Paulo o seguinte: olha, a gente precisa trazer as pessoas mais para perto, porque eu tô jogando essa pessoa que ganha 2, 3 salários mínimos para longe demais, ela tem que pegar metrô, enfim. E aí eles criaram um modelo dizendo mais ou menos assim: olha, agora a incorporadora ela é obrigada a vender para todas as faixas, se ela quiser entrar e ganhar alguns benefícios. E eles tiveram que fazer um movimento gigantesco. E vocês aqui estão fazendo organicamente isso, porque o cara vai poder enquadrar ali o cara que ganha 2 a 3 salários mínimos, o cara que ganha 5 a 6, o cara que ganha mais de 10. Exatamente. Eu tive em São Paulo agora, né, fazendo um bench lá com algumas empresas grandes de São Paulo. Trouxemos alguns cases também que a gente viu, só que lá tem umas peculiaridades. Lá, por ser uma metrópole, né, daquele tamanho, eles conseguem colocar produtos com 0 vaga, produto tal, então você consegue, mas você está em frente ao metrô, você está próximo a mercado, você está próximo então assim, o entorno do produto não te exige algumas exigências que nós temos aqui. Mas eu estou dizendo a você que eu vou vender um produto nessa condição com 100% de vaga. Estou dizendo a você que eu vou ter um produto nessa condição, você atravessar a rua, tá na praia mais famosa do Ceará hoje, nas barracas de praia mais famosas do Brasil, talvez. A maior estrutura de barraca do Brasil. Né? E até no produto da linha Vitória, que é a nossa linha de entrada. Você tem noção que a gente tem hoje o Vitória Sena, que tem 280 unidades e tem 283 vagas de garagem? É absurdo. Uma localização perto de avenida. Então, assim, é sem dúvida o melhor land bank. E eu tenho que perguntar uma coisa para vocês aqui, né? Porque vendo assim, eu falo, cara, então a gente está falando de produto Minha Casa Minha Vida, que mescla junto com o SBPE, mas esse produto... Tem muito investidor comprando esse produto, vamos falar a verdade. Demais. E aí demais. eu acho que cabe a gente também falar sobre uma coisa, é uma dúvida minha, tá? Isso é uma coisa para que eu me capacite. Rapaz, se eu tenho um investidor que quer comprar naquela famosa tabela direta, quer negociar direto com o gestor, realmente é o melhor caminho? É o melhor caminho ele fazer essa quitação durante o período de obra, ter a correção de INCC? Será que um financiamento, até mesmo no SBPE, será que não é o melhor caminho? Né? Então acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Podemos. Falei porque eu quero aprender. Cara, por mais contraintuitivo que seja, eu consigo provar, né? Ontem, inclusive, na palestra, eu mostrei com dados que eu consigo mostrar que o financiamento faz mais sentido do que fazer um fluxo direto com a incorporadora, por vários motivos. Vou trazer financeiro, sim, tem gente que acha que não, mas financeiro, sim. Porque os juros de obra, depois eu mostro como é que funciona a dinâmica dele, ele começa pequeno, aumenta, então ele não é um valor fixo. Mas a gente consegue fazer um estudo de quanto que ele vai chegar. E eu provo que ele bate menos que o INCC. E segundo, né? Pô, o cara tá comprando hoje, em 2025, um imóvel. Se ele comprar uma tabela direta, que ele vai ter que financiar na entrega, seja em 2028, por exemplo, cara, ele perdeu a condição de hoje. Se hoje ele é Minha Casa Minha Vida e tem uma taxa de 6% ao ano, e daí em 2028 ele, por um acaso, teve um aumento, casou e virou SBPE, ele vai pegar a taxa de 12%. Ou seja, o cara tá perdendo uma oportunidade, apostando no futuro e pagando correção. Então eu mostro que o financiamento hoje ele é uma garantia e um custo mais barato, e eu vou além. Eu consigo mostrar também com números tabelados, que foi o que eu fiz ontem, que o cara que paga à vista, ele pode ter uma rentabilidade não, ele pode ter um retorno maior. Por exemplo, comprei o apartamento aquele de 329 que tu me disse, gostei, cobertura me serviu. Se eu pago esse valor à vista hoje, e for vender daqui a 3 anos na entrega, enfim, vou chutar um número aqui, eu não sei quando chegaria, mas vou vender a 450 mil. Pô, ganhei 120 mil reais. Pô, bacana. Agora, se eu faço financiado, esse mesmo de 320, eu preciso dar 10% de entrada aqui no SBPE. 10% de entrada, então eu tirei 32. Eu calculando todo o meu custo, eu não vou ganhar os meus 120. Mas eu mostro para vocês que eu ganho 100. Se eu botei 32 para ganhar 100, a gente está falando de 300% de rentabilidade. Do que eu botar 300 para ganhar 100, é 30%. Cara, é um absurdo, porque eu posso comprar as 10 coberturas que vocês têm, se eu pegar os 10% de cada uma e rentabilizar todas. Porque, outro ponto, só no associativo, hoje, você consegue fazer mais do que um financiamento por CPF. Eu posso comprar 2. Em vez de gastar meu dinheiro todo em uma. E a gente tem muito caso de cliente nosso assim. Tem muito cliente que compra à vista, né, sem ter essa visão. Poderia ter comprado 3 unidades. 3 unidades.
sabendo que nós podemos financiar 3 unidades, esse cara podia aproveitar 3 unidades. Gatilho para os corretores. Eu já vi acontecer, Florianópolis, tá? Se ele comprar 3, Murilo, ele pode fazer essa rentabilização dele, chegar lá no final e ficar com uma só e ganhar dinheiro nas duas. Claro! Sabe o que eu gosto de falar? O imóvel, nesse caso aqui no associativo, é o único investimento, não deixa de ser, para moradia, é investimento, não tem jeito. Claro. Que você faz um aporte de capital menor do que o que você vai receber, porque você vai ter o rendimento em cima do montante do imóvel. Isso é perfeito. Do patrimônio, e não em cima do aporte. Se eu for investir hoje em um tesouro direto, por exemplo, o meu rendimento é em cima do meu aporte e não em cima de algum percentual desse aporte. Então, imóvel, você ganha rentabilidade financiando em cima do aporte total, não, em cima do aporte parcial, mas do valor do montante total. Perfeito. Então, isso aí é que eu acho que é o ponto-chave de você comprar imóvel. Isso a gente chama de alavancagem, né? Porque tem gente que vem, e como eu participo de muitos debates, às vezes eu vou conversar com o pessoal do mercado financeiro. E aí tem aquilo, tá, mas e se eu comprar um fundo de tijolo? Não é interessante, em vez de comprar um imóvel na planta, em vez de comprar o tijolo? E aí eu falo, não, beleza. Mas com 300 mil reais, eu compro 3 apartamentos associativos. Com 300 mil reais, tu vai ter que investir tudo no teu apartamento tijolo. E o meu, se eu comprei com esses 300 mil, 3 apartamentos, dei 100 mil em cada um, não preciso dar os 10%, mas dei 100 mil em cada um, eu tenho 3 apartamentos que custam 300 mil, onde eu botei 100, só que eu tenho 900 mil rendendo nesses 3 anos. E não os 300 que o cara jogou num FII. Né? Então, a alavancagem do mercado imobiliário talvez seja o ponto mais interessante desse mercado como um todo. Muita informação, muito conhecimento, muita coisa que a gente precisa... Teria que ser 5 horas esse podcast aqui para a gente poder falar sobre tudo, mas das coisas mais pertinentes, né? Então, eu estou dizendo que mesmo com toda a dificuldade do mercado, ainda é um bom momento para investir, devido às condições que você falou do associativo, focado no associativo, tá? Então, hoje nós temos um produto que nós lançamos agora em março, que é o nosso Atlântico Condomínio Clube. Ele é um produto que é encaixado 98% no FGTS. Isso. 98% do FGTS, só mesmo os terraços que eles fogem, que vão para SBPE. Mesmo assim é um super negócio, porque é pela localização, pela estrutura que ele oferece e tudo isso. Então, vamos resumir para quem está vendo a gente. É um momento bom de comprar, porque os preços estão praticamente congelados. Quem comprar hoje vai ver uma rentabilidade ainda melhor amanhã, porque nós estamos falando de Selic crescendo, vai chegar a X, mas acredito que 2 anos ela deu uma virada, porque senão ela explode. Previsão do Banco Central 2027 já uma redução, então a gente está falando nessa entrega e redução e estabilização. Claro que a gente não tem como ter certeza do que vai acontecer, mas olhando Copom, Banco Central, é isso aí, 25 segue alto e depois começa a descer. Hoje é o momento do cara que compra, que quer ganhar dinheiro com isso. Né? O cara que vai comprar depois, ele vai pagar pelo tempo que ele não comprou. Ele vai pagar. Se eu comprar hoje, ele vai ter que pagar para mim. Isso. Alguém está ganhando dinheiro em cima disso. Que seja o pessoal que vai comprar hoje. Então ontem foi o melhor dia e hoje é o melhor dia. Hoje é o segundo. Hoje é o segundo melhor dia, tá certo. Ainda mais na Prato Futuro. Exatamente. Ainda mais na Prato Futuro. Que vai valorizar mais. Plena valorização. Plena ascensão, né? A Praia do Futuro aqui nós temos uma particularidade. Assim, quem conhece o Ceará, se tivesse que escolher onde quer morar na beira-mar. Meireles, né? Mucuripe, aquela área ali, sempre tal. Aldeota, aquela coisa ali. Quem vem de turismo quer ir para a Praia do Futuro, porque a Praia do Futuro é onde tem as melhores barracas do Brasil hoje de praia. Mas se você for olhar para a Praia do Futuro, ela é atrativa durante o dia, né? Hoje não. Hoje a Praia do Futuro ela tem outros atrativos, tanto que não é só a VIC que está indo para lá. Já existem outras construtoras de grande porte, de nível nacional, que estão ali. Então, assim, é uma visão que não é uma visão Victa só. Nós partimos na frente, nós estamos lançando o 3º produto e os nossos 2 produtos foram um sucesso. A gente foi pioneiro nessa revitalização. Pioneiro na revitalização, nós lançamos o Mirante, 100% vendido, entregue 4 meses antes da obra. Aí lançamos o Vistamar, que é um produto que agora nós temos quantos meses para entregar, Igor? 1 ano para entregar. Nós temos 1 ano para entregar e nós temos 40 unidades de estoque. Então, assim, é coisa que a gente está vendendo do jeito que a gente tá normal. Não estamos preocupados, sem esforço, não estamos preocupados com isso. E agora a gente lançou o nosso Mirante o Atlântico Condomínio Clube, que é um produto que vem para ser o diferencial de todos esses que nós já lançamos e do que já tem na região. Ninguém tem nada do que nós temos hoje na região. Então, assim, nós estamos muito tranquilos com o caminho que nós estamos seguindo
E nós temos aí uma perspectiva de que, em médio prazo, seja feita uma revitalização e que a Praia do Futuro seja a nova beira-mar de Fortaleza. Cara, imagina o pessoal comprando, e aí vai virar case. O pessoal comprando Minha Casa Minha Vida, daqui a pouco na melhor localização de Fortaleza. Não, e sabe o que é o melhor? Sabe o nosso terraço? Ele se encaixa no Brocotista. Nós temos terraços sendo vendidos, algumas unidades ainda, a 488, Murilo. 100 metros quadrados. 100 metros quadrados. Essa aí já é pro terceiro filho, ó. Murilo, 100 metros quadrados é 4.800 metros quadrados. Onde você encontra 4.800 metros quadrados no Brasil hoje, Murilo? Cara, não encontro. É um terraço olhando pro mar pro resto da sua vida, meu amigo. Não tem. Bom, chegando ao final aqui desse nosso bate-papo com um cara sensacional do mercado, deixar aqui todo o meu agradecimento, já agradeci algumas vezes, mas dizer o quanto foi bacana esse dia, essa palestra, tudo que nós tivemos com ele aqui, mas agora deixar também, né, onde você encontrar tudo isso que nós falamos aqui, né, os produtos, com quem você fala, onde você vai, e vou deixar aqui o Igor divulgar, porque ele é o dono do produto. Se quiser buscar o nosso Atlântico, quiser o Vistamar, quiser outro produto, Sena, o Igor é responsável por esses produtos. Vamos falar de todos os produtos também? Vamos falar de todos. Assim, onde que eles ficam, o ponto de apoio de cada um, acho que vale a pena. E o que tem nessa loja? A pessoa pode ir lá, o cliente pode ir lá, ele busca o quê? Em qualquer lugar de Fortaleza, nos 4 cantos de Fortaleza, a gente tem loja estruturada. A gente tem dentro de obra no Eusébio, região metropolitana. A gente tem também no coração do Jockey, que é um dos bairros hoje que tem a maior concentração de bairristas, o que é aquela pessoa que ama o bairro. Que a gente tem o último terreno, a gente fez um lançamento lá. Vista Park, que é o nosso queridinho lá do nosso bairro Passaré. Temos estrutura de loja no Shopping Parangaba, com decorado. 2 decorados? De 2 empreendimentos, não, de 5 empreendimentos. A gente tem um decorado que dá para 3 empreendimentos da linha Vista, um decorado que dá para a nossa linha Vitória, que é lá no Vitória Sena, o Vitória Cássio e outros empreendimentos que a gente vai lançar durante o ano. E também nós temos nossa loja do Vistamar e agora a loja do Atlântico Condomínio Clube, que é lá no Rio Mar. Né? Em breve, novidades sobre a nossa nova loja, que vai abrigar 2 decorados também. Como ela é muito recente, você esqueceu. Nós temos uma loja no Shopping Eusébio agora, um quiosque no Shopping Eusébio. Temos um quiosque no Shopping Eusébio e futuramente uma grande loja dentro do Shopping Eusébio. Porque nós temos produtos futuros na região. Spoiler aqui. Spoiler. E vai ter outra parte da região metropolitana também. Então assim, a gente tem produto em todo canto aqui do Ceará. Né? Aqui na região metropolitana de Fortaleza, dentro de Fortaleza, a gente tem muitos produtos a serem lançados também. Ô Igor, eu vou arriscar e dizer aqui que o cliente que quiser comprar um Victa, ele não tem para onde fugir, porque nós temos em todas as regiões de Fortaleza, saindo de Maracanaú a Caucaia, da Caucaia ao Eusébio, esse cara não tem como escapar da Victa. Eusébio lá pro centro, ali no Jockey, aí pertinho do Castelão, que é feio pra caramba aquele Castelão ali. Se ele quiser, não, mas eu quero uma praia, ele vai ter o Eusébio, ele vai ter Praia do Futuro e ele vai ter... Ah, esse tem que segurar, Então a gente tem, pro que ele quiser a gente tem. Então assim, a gente chama todo mundo para vir para nossa super estrutura de loja, não é loja não, é super estrutura de loja para conhecer e também deixo aqui meu agradecimento. Espero que você venha mais vezes aqui para a gente compartilhar de mais conquistas aqui na Victa, né? Apenas o começo. O Murilo, a primeira vez que ele vem dar palestra em Fortaleza, já veio para outros compromissos, para turismo, mas para dar uma palestra, mostrar o conhecimento, desenvolver as pessoas aqui, a Victa é pioneira e ele ficou aí marcou pra gente aí essa vinda. Deixa seu recado, por favor. Cara, fico lisonjeado pelo convite, fico feliz pelo que eu encontrei aqui, né? Porque não adianta também a gente vir e não se encantar, né? Vir e, cara, pelo contrário, assim, produto muito bom, o time maravilhoso. Encontrei aqui uma estrutura de construtora que poucas vezes eu tinha visto, né? Uma estrutura totalmente aberta, com o time junto, trabalhando em conjunto. Então, assim, o que eu vi aqui realmente vai ficar marcado. Fico muito feliz de ter sido convidado para esse primeiro evento dessa magnitude. VictaCast, nosso primeiro VictaCast. E dizer que sim, que estou aberto aqui para a gente estreitar cada vez mais essa relação e que a gente possa fazer muito negócio junto. Fala um pouco do CCI. Do CCI, claro. CCI, é verdade. Então, além de palestrar nos eventos, eu tenho também um evento que é online,
que é totalmente gratuito, que é o CCI, que ele veio depois de eu fazer a jornada do financiamento, que é um produto onde já treinei mais de 100 mil corretores. Apenas. 100 mil, a gente está falando aí de quase 20% de todos os corretores do Brasil já passaram por pelo menos um treinamento meu. E nesse CCI eu consigo trazer uma visão de mercado, ajudar esses caras a fazer o que a gente faz aqui, que é vender, que a gente tem que sempre estar atualizando, ainda mais nesse mercado que muda o tempo inteiro. E aí, além do CCI, eu tenho também o Financiamento Pro, que é o meu curso, que é uma comunidade onde a gente tem desde aula gravada, aula ao vivo todos os meses, eu tenho 3 encontros mensais com a galera. Então, assim, essa comunidade ela está sempre comigo. Inclusive, a gente vai deixar aqui um presentinho assim pro pessoal da Victa, né? Para participar da comunidade também. A gente isso é bacana demais, né? Isso é bacana demais. E esse, né, esse caminho da educação, eu acredito que ele é muito importante e parabéns aí para vocês por estarem proporcionando dentro de um meeting também um momento onde vocês podem qualificar os corretores de toda a região. Ver da ciência. Exatamente. É isso. Exatamente. Deixa sua mensagem final pra gente. Pessoal, minha mensagem é muito obrigado e eu espero estar aqui de novo muitas outras vezes. Que bom. Você será convidado. Bom, finalizando esse primeiro VictaCast com um convidado super especial. Eu espero que vocês tenham gostado e convido vocês para os próximos, que vão vir aí novidades, novos assuntos, novas pessoas, novas experiências e vem ser Victa!